Opa! Então estamos aqui na segunda aula de Java, como prometi, certo? E eu acho que você que está assistindo, você já tem uma certa noção de Java, certo? De programação orientada a objetos. Só que a gente tem que retomar algumas coisas e ver realmente como é em código que a gente falou lá naqueles slides de classes, de atributos e métodos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo em Java é uma classe. Se eu tenho tudo que eu uso em Java é uma classe. Aqui, ó, o main é uma classe que tem isso aqui, ó, que usa a função public static void main. Essa função main que vai rodar o nosso código. É uma classe. Isso aqui é o método de uma classe. Então, friends, eu acho que eu acho que eu expliquei muito superficialmente como que funciona a main. Então eu decidi fazer um slidezinho aqui para explicar melhor como é que funciona a main, sabe? Então, rapaziada, a main, tudo em Java é uma classe, certo? Então, no nosso diagrama a gente tem a classe A, que tem os atributos e os métodos dele, classe B, quer dizer, classe B, né, que é a classe C, classe B, classe C e a classe D. Tem os seus métodos e seus atributos, certo? Se a gente for levar, se a gente fizer só isso, se a gente fizer várias classes que têm seus métodos e atributos, vão ser simplesmente pedaços de um quebra-cabeça que não vão ser usados. A gente simplesmente constrói o esqueleto de um objeto ali dentro da classe. E o que vai fazer realmente o nosso código ter sentido é a main. A main é como se fosse aqui um botão de desligar e ligar o nosso código. É o gatilho inicial do nosso código. Main, em inglês, quer dizer principal. É a classe principal. É a classe que ela vai ter acesso a todas as outras classes e que ela vai buscar, por exemplo, na classe C aqui, e tem que fazer um objeto. Então eu falo para main aqui, eu digito na main e instancio o objeto na main. Ele vai lá na classe C, pega esse método construtor, executa ele e retorna para cá, ó, o nosso objeto feito. Então a main é esse gatilho, é esse estopim do nosso código. É o que inicia tudo, é o que constrói as coisas, é o que acessa os outros objetos, as outras classes e faz um relacionamento, é o que busca um método de uma classe e traz para a main. A main serve para isso. É o botão de desligar e ligar do nosso código. Se a gente não tiver uma main no nosso código em Java, ele simplesmente não executa, não vai acontecer nada. Entende? É isso que a main faz. Em Java, como eu disse, tudo é classe. Tudo que você usa em Java, por exemplo, quando você está usando uma lista e você acessa um objeto de uma lista por meio de um get, por exemplo, é um método da classe ArrayList, de um objeto array. E vou tentar explicar aqui fazendo isso aqui. A gente tem um diagramazinho aqui, que eu fiz no BR Modelo, que representa um relacionamento entre estudante e turma, que tem uma cardinalidade onde um estudante faz parte de uma turma e uma turma pode ter vários estudantes. Ah, mas não era para ter chave primária? Não era para ter chave estrangeira? Você tem um relacionamento aí? Calma. Eu estou fazendo primeiro a programação dentro dos objetos. Não estou relacionando isso com o banco de dados ainda, certo? Eu irei fazer esse mesmo diagrama aqui, só que colocando isso em banco de dados e depois relacionando o banco de dados e fazendo o esquema do banco de dados na programação orientada a objetos, como a gente vai usar em TLP. Aqui é só uma recapitulação de como a programação orientada a objetos funciona e como a gente faz um mini relacionamento entre duas classes. Primeiro, a gente tem duas coisas aí, estudante e turma, certo? Lembra que tudo em Java é classe? Ou seja, a gente tem uma classe estudante e uma classe turma. Então a gente pode criar aqui nossa classe de estudante. Lembra sempre com E maiúsculo. A primeira letra, estudante. E a nossa nova classe aqui, turma. Certo? São duas classes, estudante e turma. Lembra que eu falei que dentro de uma classe sempre tem atributos, sempre não, mas tem atributos e métodos, certo? Lembrando, o que é atributo? Atributo é uma característica de uma classe. Aqui,
um atributo de estudante é nome, RA e CR. Ou seja, todo objeto estudante, toda instância de estudante, vai ter um nome, vai ter um RA e vai ter um CR. Mesma coisa para turma, onde toda turma, toda instância, todo objeto de turma vai ter um número e um semestre. Certo? Então, a gente pode começar a fazer nossos atributos. Outra coisa, quando a gente vai criar um atributo ou um método em Java, a gente tem que definir qual que é a segurança desse atributo ou desse método. Como assim? Esse atributo ele pode ser acessado livremente por todo o nosso código? Pode. Se pode, então a gente bota como público. Aí você fala assim, não pode ser acessado por todo o código. Eu não quero que o meu usuário possa mudar o atributo de um objeto de todo o código. Simplesmente falando que quer mudar. Então, a gente coloca como private, privado. E só vai poder ser acessado ou modificado através de um método que vai existir aqui, nessa classe estudante. Ou dentro da própria classe estudante, certo? Fora da classe estudante, por exemplo, aqui, se eu colocar private, não podemos acessá-lo, esse atributo aqui. Depois que a gente define a segurança do nosso atributo, a gente tem que definir qual tipo de dado que ele possui. De que tipo de dado que ele é. No caso de nome, é string, certo? Nome é string. São letras. Depois, a gente tem mais um método aqui, que é o... Mais um método não, perdão. Mais um atributo, que é o nosso RA, né? RA é um número inteiro, então RA. E depois, mais um atributo privado, o CR. Certo. Aqui nós criamos 3 atributos de estudante. Atributos é como se fossem variáveis, certo? São variáveis, só que elas pertencem a um objeto de uma classe. No caso, estudante, ou seja, todo estudante vai ter um nome, RA ou CR, tá? Outro estudante, que é diferente do nosso estudante 1, estudante 2, vai ter nome, RA e CR. Diferentes, mas vai ter, certo? Criamos aqui os atributos do estudante. Vamos criar os atributos da turma. Mesma coisa, eu quero que seja privado. Private int número da turma, ou seja, número. E a gente tem mais uma coisa aqui, que é o semestre, que também vai ser inteiro. Então, private int semestre. Beleza. A gente criou aqui os nossos atributos das nossas duas classes, estudante e turma. Deixa eu colocar aqui do ladinho para a gente conseguir ver as duas ao mesmo tempo. Nós temos elas duas aqui, certo? E agora, existe uma coisa, igual eu falei para vocês. Esse método, ele está privado. Ele está privado. Então, eu só consigo acessar um atributo de uma classe, ou de um objeto estudante, ou de um objeto turma, livremente, dentro da própria classe. Como que eu faço para acessar esses atributos aqui fora? A isso, a gente cria os tais dos getters e do setter. O getter serve para a gente pegar um atributo privado, certo? Então, eu quero um getter de número, ele vai me trazer o atributo privado. Um setter de número, ele vai receber um valor e vai atualizar o valor desse meu atributo. Por exemplo, eu quero mudar o número da turma, então eu vou lá no setter e vou passar o novo número, ele vai atualizar esse número, certo? Como que isso funciona? É simples, rapaziada. Como ele está privado, a gente só vai fazer assim. Ele vai ser público agora, esse método que pega o atributo ou que modifica o atributo é público. Public. Se for get, é void. Quer dizer, se for set, é void. Deixa eu explicar. Todos os métodos em Java, a gente necessita especificar o que ele vai retornar. Que tipo de dado que ele vai retornar, ou seja, se ele vai retornar um objeto, se ele vai retornar nada, se ele vai retornar um inteiro. O que é o retorno? O retorno é simples. Em uma função, em um método Java, a gente recebe alguma coisa ou não. São chamados parâmetros. Por exemplo, se eu falo para você que eu quero... falo para você, busca um livro na biblioteca para mim.
você vai ver só buscar um livro, buscar qual livro. Então se eu fosse falar para você assim, vamos fazer aqui em código. Busca um livro para mim, buscar livro. Você vai precisar de alguma informação, de qual livro que eu quero, certo? Sim, eu vou precisar do nome do livro, por exemplo. Então string nome. Você vai precisar do nome do livro. Você vai retornar. Aí o que eu quero é que você busque o livro para mim, certo? Como você está buscando ele para mim, você tem que me trazer de volta. Como eu quero que você me traga de volta, é basicamente isso. Se você vai me trazer alguma coisa, eu vou falar, o que você vai trazer para mim? Você vai trazer um livro? Retorna o objeto livro. Você vai trazer só o número do livro? Então você retorna um int, o número do livro. Se eu falar assim, busca o livro para mim, mas não me retorna nada, não precisa me trazer o livro. Então é void. Entendeu? É buscar. É void, porque você não me retorna nada. E o return é basicamente isso. Return. Ó, tá void aqui, então a gente falou pra função que ela não vai retornar nada. Se eu coloco return aqui, vai dar pau. Aí ele fica assim. Ele chama o erro aqui, ó. Ai, porra, que susto. Ele chama o erro aqui, ó. Expressão começada ilegalmente. Ou seja, eu tô retornando alguma coisa, mas aqui tá falando que é void. Então se eu colocar string, ele vai parar de dar erro. Porque aí eu falei, não, ele vai me retornar uma string. E se eu falar, vai retornar... Tá retornando um string. Tá dentro da regra. Isso que é o return de um método, certo? Isso que a gente vai fazer aqui agora com os métodos getters e setters. Lembra? Getter e setter é público, porque eu já privei os atributos. Public, para getter, eu vou colocar que ele vai retornar o tipo de atributo que eu quero buscar. Então, se eu quero buscar o nome, o tipo do atributo nome é string. Então, eu falo que ele vai retornar um string, certo? Eu preciso de alguma informação para buscar? Não preciso. Opa, string tem que escrever o nome da função agora, do método, né? Get nome. Eu preciso de alguma coisa para buscar o nome? Não, o nome já está aqui. Então eu só falo return this.nome. Outra coisa. O que é this? Bom, como eu sei que esse conceito de this é muito complicado de entender, eu preparei aqui um negocinho para tentar deixar mais fácil o entendimento desse conceito que é o this. Seguinte. A gente tem dois objetos aqui nesse diagrama que eu fiz. Tem o objeto 1 e o objeto 2, certo? Em poucas palavras, o this ele é basicamente quando um objeto fala dele mesmo. Se eu pergunto para você assim, qual que é seu nome? Você vai dentro da sua cabeça e vai perguntar para si mesmo. Óbvio que ninguém pergunta para si mesmo qual que é o seu nome, mas está na sua cabeça o seu nome, está guardado lá. Você fala, meu nome é Davi. Entende? Então, quando eu peço para você o seu nome, você vai lá e fala meu nome, ou seja, this.nome. Só que quando eu pergunto para você qual que é o nome da sua namorada, aí você tem que ir lá na sua cabeça e falar qual que é o nome da minha namorada. Aí você vai lá e busca namorada.nome, entende? Você não está mais se referindo a si mesmo, mas assim a namorada. Então você vai, namorada.nome igual a Giovana. Beleza, minha namorada é a Giovana. Você trouxe a Giovana aqui, o nome dela. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Quando o objeto 1 ele refere ao próprio nome, ele fala eu.nome, igual a Fernanda, que é o nome dela. This é igual a eu, então seria this.nome aqui em Java. E quando ela vai se referir ao objeto 2, ela fala objeto 2, né, que é pessoa 2.nome, que é igual a Pablo. E a mesma coisa quando o objeto 2 ou a pessoa 2 faz isso é o nome dele, ou seja, this.nome igual a Pablo. E quando ele acessa a outra pessoa, aí vira pessoa 1.nome igual a Fernanda. Então, para que a gente usa efetivamente esse this? É simplesmente para deixar a coisa mais fácil. Se eu tenho aqui a main e eu puxo aqui e falo, turma A ponto adicionar. Turma A ponto adicionar. Eu estou fazendo aqui, turma A ponto adicionar. Quando eu vier aqui em turma, vai estar aqui, ó, adicionar estudante. Ele vai precisar de estudante. E o que ele está fazendo? Ele está pegando a lista de estudantes e adicionando um estudante. Poderia ser this.lista estudante, tá? Para deixar para fazer melhor aqui. Ele está botando na lista desse objeto da turma A, adicionando um estudante.
Se não fosse assim, seria como? Seria assim. Só que, concorda comigo que eu posso ter vários objetos num programa só. Então, se eu for fazer turma A, turma B, turma C, ponto adicional estudante, não vai dar certo. E eu coloco apenas this para se referir. Ah, o que estiver mexendo aqui, o turma A vai se referir ao método próprio dele, que é adicionar estudante. Então, esse, ou seja, ele mesmo vai adicionar o estudante. Não vai ter que ir lá, não vai ter que vir aqui e colocar turma A, ponto adicionar estudante, entendeu? Acho que assim fica fácil de entender, acho que fica melhor de entender. A gente tem o primeiro getNome aí. No NetBeans, para facilitar muito a nossa vida, tem aqui, ó. Se a gente apertar com o botão direito do mouse e vir em Search Code, a gente pode vir aqui e colocar todos os getters que a gente quer. Já tem nome, então a gente bota CR e RA. E aqui em Search Code, Setter. A gente faz a mesma coisa aqui pro turma, para facilitar a nossa vida. Vamos colocar os getters. E colocar os nossos setters. Ok, a gente fez a primeira parte. Criamos os atributos, definimos eles como privados e fizemos métodos que vão ajudar a gente a mexer nesses atributos que são privados. Mas concorda comigo que a gente precisa de métodos ainda? Certo? Nós precisamos de métodos que eu vou criar. Eu não coloquei aqui no diagrama os métodos, mas a gente vai criar métodos que eles são próprios dessa relação. E também como fazer um tipo de relação. Porque a gente tem duas classes aqui, turma e estudante. Mas elas não se relacionam. Entende? Elas são independentes aqui. Não estão se relacionando. Aqui elas estão se relacionando. Certo? Vamos lá. Para criar um objeto em Java de qualquer classe, a gente chama uma coisa chamada método construtor. O que é o método construtor? O método construtor é o seguinte. A gente tem nossos atributos aqui, blá 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 blá, e nossa main, certo? Aqui na main é onde a gente vai criar os métodos, os objetos e tal, instanciar. A gente chama, em programação de objetos, criar um objeto novo chamado de instanciar um objeto. Então a gente chama um objeto de instância, por exemplo. Para criar um objeto em Java é simples. A gente coloca primeiro o tipo de objeto que ele é. Qual classe? Eu quero que seja da classe turma. Eu vou criar uma turma. A gente fala que é uma turma e depois a gente bota o nome desse objeto. O nome vai ser turma A. E o que a turma A vai receber? Vai receber um novo turma. Certo? Recebeu uma nova turma. Mas para criar uma turma A, esse objeto está criado. Depois dessa linha de código aqui, a turma A foi criada. Só que concorda comigo que a gente não passou nenhum valor aqui, ó. A gente não passou número, a gente não passou semestre, a gente não passou nada. Para criar esses objetos com valores, ou seja, aqui ele está criado, só que está vazio. Se eu quiser criar esses objetos com valores, eu vou chamar um tal de método construtor. O que é um método construtor? Método construtor, o nome já diz, é para construir um objeto. A gente faz o método construtor assim. A gente fala que ele é público e depois a gente só coloca o nome da classe. Public turma. O Java já vai identificar que é um método construtor. Lembra que a gente precisa de, em toda função, todos os métodos, a gente pode ou não ter parâmetros para executar uma tarefa? Para construir um objeto de turma cheio, ou seja, com todos os valores, eu preciso de dois valores aqui no caso, que é o número e o semestre. Certo? Então eu vou pedir como parâmetro, como valor, duas coisas. O número, semestre. Depois disso, a gente passa aqui, por exemplo, o número e o semestre. Beleza. Então a gente percebeu aqui que a gente chamou esse método construtor, ou seja, quando a gente chama new e depois o nome da classe, a gente está chamando o método construtor. E a gente passou dois valores para esse método construtor. Esse 2212 refere ao número, que é o primeiro aqui. O primeiro aqui é o primeiro aqui. E 5, que é o segundo aqui. Ou seja, número da turma, semestre da turma. Vem para cá, número e turma. Lembra que eu falei que quando a gente acessa alguma coisa, algum método diretamente
de um objeto, a gente está se referindo a ele próprio. Então aqui turma A está criado, certo? Até esse ponto aqui está criado. E ele é o turma A. E eu quero que seja assim. Turma A até agora está vazio. Como que eu faço para os valores que eu recebi aqui virarem valores permanentes do nosso objeto? A gente faz assim. Este ponto número vai receber o número que foi passado aqui como parâmetro. Então, o número desse objeto vai receber o número que foi passado. E a mesma coisa. This.semestre recebe semestre. Esse é o método construtor. Então, nós usamos o método construtor. Não é obrigatório, tá? Usar o método construtor em todas as ocasiões. Às vezes eu quero mesmo usar objetos vazios. Não quero que os objetos estejam cheios. Aí você não precisa usar o método construtor. Não é obrigatório. Mas se você quer que os objetos sejam cheios, sempre 100% completinhos, você usa o tal do método construtor. Ok. Então, dessa linha para baixo, turma A é um objeto cheio de turma. Certo? Então vamos criar um estudante também. Já que a gente criou uma turma, vamos criar um estudante. Estudante 1 recebe new estudante. Opa, mas a gente não tem método construtor de estudante, não é? Não temos. Para facilitar, insert code constructor. Pronto. Nosso construtor está pronto. Estudante, ó, já está pedindo aqui os parâmetros. Ele pede o quê? Uma string, um inteiro e um float, que é o nome, o RA, e depois o... que é aí mesmo, porra? O CR, vou colocar 0.8. 31, meu CR de merda. F, para falar que é float. Dessa linha para baixo nós temos dois objetos já. Aqui, ó. Temos um objeto de estudante aqui embaixo e um objeto de turma aqui em cima. Vamos criar mais um objeto, mais uma instância de estudante? Mesma coisa, copiou aqui embaixo. Estudante 2, porque é um objeto diferente, recebe um novo estudante. Onde esse aqui é a Giovana, que tem esse aqui, e o CR de 0.86. Certo? Nós temos uma turma e dois estudantes. Agora, como que a gente faz esse relacionamento? Tem um relacionamento aqui. Uma turma tem vários estudantes e um estudante pertence a uma turma. Então, eu vou ensinar a melhor forma de fazer esse relacionamento. Nessa cardinalidade aqui, a gente percebe que, se fosse em banco de dados, a chave estrangeira estaria aqui em estudante. O estudante que teria o ID turma, certo? Mas como a gente não está mexendo com ID, nem com chave, como a gente não está mexendo com chave primária, nem com chave estrangeira, a gente vai fazer um relacionamento um pouco diferente. Tem um relacionamento, não por chave primária nem por chave estrangeira, mas sim por atributo. Como é que é? Se aqui estudante vai levar a chave estrangeira de turma, e eu não vou usar a chave estrangeira aqui, eu falo que o estudante ele tem um atributo. E esse atributo é uma turma. Então a gente coloca assim, private turma, turma. Aí você fala, cara, como assim? Não era para ser um tipo de dado e você colocou uma classe? Sim, uma classe ela é considerada um tipo de dado, tá? Então, turma, ela tem os seus próprios métodos, tem seus próprios atributos. Então, turma aqui, a gente está fazendo uma relação. Até, se a gente comentar isso aqui, não vai existir relação entre eles dois. Serão coisas dependentes. Mas quando a gente coloca um objeto turma como atributo aqui em estudante, a gente está falando que esse estudante tem que estar relacionado a uma turma. Certo? Isso está relacionado. A gente pode colocar isso aqui, ó, no método construtor? Pode. A gente fala assim, agora eu quero que receba também uma turma. Opa.
E a gente vai passar um objeto inteiro como parâmetro, tá? Isso pode, porque, querendo ou não, também é um tipo de dado. Diz.turma recebe turma. E lá no método construtor, como é que fica? Tá vendo aqui que tá faltando duas coisas? Tá faltando uma coisa em cada instância de estudante aqui. Tá faltando a turma. Então vou falar que esse estudante 1 aqui é da turma A. E esse estudante aqui também é da turma A. Pronto. Nós criamos o relacionamento. Tá aqui o relacionamento. Turma, turma. É assim que se faz um relacionamento entre duas classes em Java. Ah, eu poderia fazer de forma diferente. Eu poderia colocar não uma turma aqui, mas sim um array list aqui. Ou seja, uma lista de estudantes que estão nessa turma. Claro que eu poderia. Não está errado. Mas se a gente for seguir o banco de dados, ou seja, o relacionamentozinho, a gente vai ver que a chave estrangeira, a gente vai preferir colocar um objeto de uma classe como atributo de outra classe. É meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Outra coisa muito importante no Java são uns métodos e umas classes que a gente vai usar para auxiliar a gente. Eu espero que todo mundo saiba aí o conceito de array e de vetores e matrizes. Tanto faz. O importante é saber que existe uma coisa, por exemplo, existe um quadradinho aqui, um lugar, onde você pode colocar vários objetos. Ó. O objeto A, posso colocar o objeto B, objeto C, R, E, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, dentro, por exemplo, de um vetor, cada vírgula aqui representa uma posição. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é importante saber. Vou falar disso, mas antes eu tinha esquecido que eu falei de instanciar objetos. Mas vamos fazer um método simples aqui em estudante. Vamos criar um array list aqui em turma. Vamos dar a cardinalidade aqui, tá vendo que uma turma tem vários estudantes? Certo. Do jeito que eu fiz aqui tá errado? Não. Mas vamos fazer um método que vai listar pra gente todos os estudantes de uma turma só. Para isso, a gente vai criar um atributo aqui em turma, que é um atributo que ele vai ser um array list. Então a gente coloca array list de estudante. Que é lista estudantes. Opa, tá faltando uma coisa? Tá, faltou o array list aqui, faltou importar o array list. Como que importa o array list? Import java.util.arraylist. Opa. Array list. Importamos aqui e a gente definiu um atributo chamado lista estudantes, que ele é um array de estudante. Então, ou seja, só nesse array list aqui só pode entrar estudante. A gente já tem esse array list de estudante, ou seja, só estudantes podem entrar nele. Vamos fazer um método aqui chamado adicionar. Ele vai ser um método público, não vai retornar nada, não quero. E ele vai adicionar estudante. Adicionar estudante. A gente vai receber o que como parâmetro? Um estudante para ser adicionado, certo? Estudante. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar lista estudantes aqui e vai acessar um método que o ArrayList dá pra gente, que é add. Lista estudantes, já adicionar, add, né? Estudantes.add. E a gente vai adicionar o estudante que a gente recebeu como parâmetro. E pronto. E vamos printar na tela aqui, estudante adicionado. Estudante adicionado. E vamos criar um método aqui embaixo chamado listar estudantes. Void listar estudantes. Não vai receber nada. E a gente vai pegar aquele atributo
E a gente vai percorrer essa lista de estudantes. Como que eu faço isso? For, certo? Poderia usar um for each aqui, um for de lista, que é mais fácil. Poderia, mas tô com preguiça. Então, vamos fazer o básico aqui. I, que vai ser o nosso objeto que vai percorrer. E aqui é interessante, a gente pega o tamanho da lista que vai percorrer. Ou seja, o tamanho da lista de estudantes vai ser o tanto de vezes que a gente vai percorrer esse for. Então a gente bota lista estudantes ponto size, ou seja, o tamanho da lista. E depois i mais. Pronto, já tem boa parte do nosso for aí completinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente printar. Aqui a gente vai printar o i, ou seja, qual que é. Vamos dar um espaçozinho, mais a gente pega lista estudantes ponto get. O que esse método get faz? Ele vai pegar uma posição da lista, ou seja, ele vai pegar um objeto de uma posição da lista. Qual posição? A posição que a gente passar aqui. A gente não está percorrendo com um for, então a gente vai passar o i, ou seja, ele vai cada vez que ele percorrer o for, ele vai pegar o objeto numa posição diferente. Primeiro 0, ou seja, inicia com 0, primeiro 0, depois 1, depois 2, e assim por diante. Depois desse get aqui, a gente tem que entender que esse get ele retorna um objeto pra gente. Então, lista estudantes.get é a mesma coisa que o objeto que ele vai retornar. Então, se a gente tem um objeto que ele vai retornar, a gente pode acessar esse objeto e os métodos e atributos dele. Então, a gente bota ponto e a gente vai ter acesso a um aluno. Ponto, olha aí, get nome, é um aluno. Então, a gente pode buscar o nome do aluno. Simples. Certo? Pode ter ficado meio confuso, mas tá bom, né? Então, tá, vamos lá. A gente tem nossos atributos aqui, não sei qual erro que tá dando. Estudante em classe estudante não pode ser. String float turma. Passando a turma lá. Doctor, please. Bom, aqui a gente tem esse turma A. A gente já tem a turma, certo? Criada aqui, que é a turma A. E a gente vai adicionar agora esses dois estudantes dentro dessa turma. Como que a gente faz isso? Turma A, ponto, adicionar. A gente passa estudante 1 e depois estudante 2. A gente adicionou eles dois. E agora, para testar, a gente coloca turma A, ponto, listar estudantes. Simples assim. Construtor estudante em Glassland não pode ser aplicado. Eu erro idiota aqui. Mas enfim. Quando a gente rodar isso aqui, a gente vai ver que foi criada uma turma, foi criado 2 estudantes, a gente adicionou 2 estudantes na mesma turma, e a gente listou os estudantes dessa turma. Opa, o que aconteceu? Eu esqueci de inicializar aqui, cara. Tem que inicializar, tá? Essa lista como estudante. Pronto. É assim que se inicializa uma lista aqui em cima, tá? Então a gente já está criando esse atributo, a gente está falando que é um atributo e já está inicializando ele. A gente não tem que inicializar o objeto de lista estudante, certo? Quando a gente rodar aqui, a gente vai ter o resultado. Estudante adicionado, e aqui lista de estudantes, mostrar os nossos 2 estudantes dessa turma, Davi e Giovana. Se a gente adicionasse mais estudantes aqui, a gente teria a mesma coisa. Se eu colocasse aqui Pedro, estudante 3.
e a gente adicionasse o Pedro aqui embaixo, a gente vai ter mais um estudante na nossa turma. 3, 1, 0, 1, 2. E agora outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que é bom a gente aprender, é o scanner. Lembra do scanf em C, que a gente pega um objeto, a gente pega alguma coisa que o usuário digitou no teclado dele. Para isso, a gente vai importar uma classe chamada scanner. A gente fala java.util.scanner e a gente cria um objeto de scanner, ou seja, vai ser o nosso escaneador, né, digamos assim, que ele vai buscar as coisas pra gente. Então a gente faz assim, objeto scanner, eu boto, e depois o nome do objeto isso aqui, eu gosto de colocar input, vai receber um novo scanner. Aí você coloca isso aqui, ó, system.in. System, né? Syst. Pronto. Nosso objeto está pronto. Nosso objeto de scanner. Esse objeto scanner, ele serve para receber o que o usuário digita. Então se eu falo assim para o usuário, digite o nome do estudante. E eu falo que o nome, eu vou criar uma variável chamada nome. Ela vai receber um input, ou seja, o nome do objeto de scanner, que pode ser input, pode ser scanner. Input é o nome que eu dei para ele, tá? Pode ser scanner, pode ser SC, pode ser qualquer coisa. A gente bota input.next, ou seja, a próxima coisa, next. No caso de string, é só next, tá? Se fosse inteiro, ia ser next int. Se fosse float, next float. Entendeu? Assim por diante. Input.next e pronto. Esse input.next vai receber o que o usuário digitar e vai colocar na variável nome. Como eu não vou fazer para os três, ou seja, para o nome, nem para a turma, nem para o CR, nem para o RA, vamos fazer o seguinte, vamos só receber o nome e vamos criar um estudante 4 aqui. Estudante 4, que ele vai ser... estudante 4, que ele vai ser new. E a gente vai passar o nome que a gente recebeu do usuário. E o resto das coisas eu vou colocar manualmente aqui, eu mesmo, certo? Ponto e vírgula. Nós temos o nosso novo estudante aqui. Que o usuário, o nome foi o usuário que deu. Quando a gente der playzinho aqui, ele vai pedir o nome do estudante. Eu quero que seja Chaparro. Criamos o Chaparro e ele foi adicionado. Quer dizer, ele não foi adicionado, né? A gente só criou ele. Então vamos adicionar ele e vamos ver como é que acontece. A gente vai ver ele lá na nossa lista. Estudante 4. Chaparro. É assim que funciona o scanner, certo? Em Java. Se vocês quiserem mais alguma coisa aí, mais alguma coisa que eu deixei de falar, eu tento procurar em uma próxima aula, mas provavelmente o que eu esqueci aqui de falar do Java, eu vou falar mais pra frente quando eu falar de TLP. É isso.